Pessoal, estamos de volta com as nossas videoaulas, né? E dando continuidade então ao que nós estávamos estudando, que era potenciação e radiciação, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre potências de 10, que é um assunto bem tranquilo, bem simples, sei que vocês vão tirar de letra, tá? Então assim, ó, primeiro, por que o nome potências de 10? Porque são potenciações onde a base será sempre 10. Tá? E a gente vai classificar então essas potências de 10 em dois tipos: potências com expoente positivo e potências com expoente negativo. Tá? Lembrando que potenciação nada mais é do que aquela multiplicação onde os fatores, né, onde os números que nós multiplicamos, eles são sempre os mesmos. Neste caso, né, os fatores, que na verdade são a nossa base, serão 10, tá? Então vamos olhar juntos aqui, ó. Nesse primeiro exemplo aqui de expoente positivo, né? Eu tenho 10 vezes 10, e isso nada mais é que 100, né? Então, de novo, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que vai dar 100. Pode ir direto para o 100 sem precisar escrever essa parte aqui, que a gente consegue fazer de cabeça. Tá? Agora a gente tem aqui, ó, 10 na quarta potência, né? E isso seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 novamente, né? E a gente vai ter como resultado, então, 10.000. Vou colocar aqui embaixo para não ficar amontoado. Tá? 10.000. Tá? Então, percebam uma coisa. Sempre que eu tenho uma potência de 10, né, com um expoente positivo, o meu resultado vai ser um múltiplo de 10. Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim vai indo. Tá? E outra coisa, a quantidade de zeros do meu resultado nada mais é do que o expoente. Olha que barbadinha. Como é 10 na segunda potência, 10 ao quadrado, eu tenho 2 zeros. Tá? Como é 10 na quarta potência, né, meu expoente é 4, eu tenho 4 zeros. Isso aqui é muito fácil de fazer mesmo. Tá? Bom, expoente negativo. Não é que seja mais difícil, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Até porque a gente sabe que expoente negativo, né, ele é uma ordem para eu fazer a inversão da base. Então aqui a minha base é 10. Se eu fizer a inversão, né, vamos escrever aí na forma de fração, né, 10 é a mesma coisa que 10 inteiros, que é 10 sobre 1. Então invertendo esta base, eu vou ter 1/10. Né? E aí eu fiz a inversão da base, o meu expoente ele passa a ser positivo. Tá? Então, qualquer número elevado ao expoente 1, não o próprio número, certo? Eu vou ter aqui 1/10, que se eu for escrever isso na forma de número decimal, que a gente já viu em anos anteriores, vai ficar 0,1. E acabou. Tá? Como é que eu chego no 0,1? É dividindo o 1 por 10. Certo? Agora aqui no outro exemplo, eu tenho 10 na menos 3. Né? Então eu faço primeiramente a inversão dessa base, que vai passar a ser 1/10. Uma vez invertida a base, o meu expoente passa a ser positivo, né? Então, vou colocar o 3 ali, tá? E agora, né, eu posso fazer de cabeça ou posso escrever. Como é o primeiro, eu vou escrever, apesar que o meu 4 aqui está uma miséria, né? Não tem muito espaço, mas eu vou escrever. 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. Tá? Poderia fazer de cabeça. O resultado disso, que eu falei que ia ficar bem espremido, né?
vai ser 1 no numerador e no denominador vai ser 10 vezes 10 vezes 10 e vai dar 1000. Tá? Então o resultado é 1 milésimo. E se eu quiser escrever na forma de número decimal, certo? Eu vou ter isso aqui, ó, 0,01. Tá? Então, percebam uma coisa que acontece agora quando é expoente negativo. Sempre que for expoente negativo, tá? O meu resultado de uma potência de 10 vai ser 0, alguma coisa. Tá? Como aqui o expoente é menos 1, eu cheguei em 0,1. Né? Uma casinha depois da vírgula. Como aqui o meu expoente é menos 3, eu cheguei em 0,001. 3 casinhas depois da vírgula. Tá? Então é bem simples. Bom, e como é que fica isso em termos de cálculo, né? Agora expressões, que é aqui onde a gente tem a potência de 10 acompanhada de multiplicação. Tá? Por enquanto vai ser só multiplicação. Então, olha só, a gente vai ter o seguinte, ó, dá para fazer de cabeça também, ou pode fazer por partes assim, ó. Eu tenho 6 vezes o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? E 6 vezes 100, 600. Né? Lembrando que entre potenciação e multiplicação, a potenciação é feita primeiro, né? Acabou. É isso aí, tá? Aqui eu tenho 10 ao cubo, que vai dar 1000 multiplicado por 8. Então vai ser, né, 1000 multiplicado por 8, ou 8 multiplicado por 1000, vai dar 8000. E aqui eu tenho 3 vezes 10 na quarta potência, né? Então vai ser o 3 e vai multiplicar o 10 na quarta potência, que é 10.000, né? Sei disso por quê? Porque aqui o expoente é 4, então vão ser 4 zeros. E 3 vezes o 10.000 vai dar como resposta o 30.000. Tá? Então, 10 ao quadrado, né? 2 zeros, 100, 6 vezes 100, 600. 10 ao cubo, 1000, e 8 vezes 1000, 8000. 10 na quarta potência, 10.000, e 3 vezes 10.000, 30.000. Então, sempre que for um expoente positivo, né, a minha potência de 10 vai resultar em um número que é grande, né? 1000, 100, 10.000. Claro que depois multiplicado pelo númerozinho da frente, aí vai dar o que a gente teve aqui, né? Bom, agora aqui, ó, percebam aquilo que eu falei. Bom, quando o expoente for negativo, vai ser 0, alguma coisa. Então aqui, ó, é 9 vezes 10 na menos 2. 10 na menos 2 é 0,01. Por que eu sei disso? Pelo seguinte, como o expoente aqui é 2, depois da vírgula, eu tenho 2 casas decimais. Tá? E 9 vezes 0,01, que na verdade isso aqui é 1 centésimo, vai dar 0,09. E acabou. Tá? O outro exemplo, a gente tem 5 vezes 10 na menos 3, que vai ser, na verdade, o 5, né? E o 10 a menos 3 é 0,001, né? Por que eu sei que é este valor? Porque como eu tenho expoente menos 3, né? Então eu vou ter 3 casas depois da vírgula. E isso vai dar, né, 5 vezes 1 milésimo, vai dar 5 milésimos. Ou 0,005. E a última aqui, a gente tem 7 vezes 10 na menos 4. Tá? O que ocorre? 7, né? 10 na menos 4, eu vou ter 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter 0,0001. Tá?
E aí, então, eu multiplico 7 vezes 0,0001, vai dar 0,0007. Tá? Percebam, se vocês não se deram conta, do seguinte acontecimento. No expoente negativo, a quantidade de casas decimais, ou seja, a quantidade de casas que eu vou ter depois da vírgula, sempre vai ser a quantidade igual ao próprio expoente. Expoente menos 2, 2 casas depois da vírgula. Expoente menos 3, 3 casas depois da vírgula. Expoente menos 4, 4 casas depois da vírgula. Tá? É isso aí, então.